Tem um vilarejozinho no caminho de Santiago chamado O Cebreiro, que guarda histórias fantásticas. Você já ouviu falar? Então é sobre esse lugarejo que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Então, o Cebreiro, ele fica no início da Galícia. Então, quando a gente está no caminho de Santiago, tem uma placa ali, né, de concreto ali, que você entra na Galícia e logo depois você chega no Cebreiro. É um lugar fantástico, muito bonitinho, que parece que ficou perdido no tempo, mas que guarda muitas histórias interessantes e, por vezes, até o peregrino passa ali e acaba não entendendo muito, porque é um vilarejo tão pequenininho que a quantidade de histórias que ele tem e de coisas importantes, tanto para o caminho quanto para a própria religião, e o peregrino acaba não entendendo ali a importância desse vilarejozinho. Por isso a ideia de fazer esse vídeo. Então, o Cebreiro é um lugarejozinho sensacional. Então, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação, né, para a gente, só para otimizar aqui o nosso vídeo. Então, o Cebreiro, ele tem uma população de cerca de 30 a 50 habitantes. Eu falei, é bem pequenininho mesmo, é bem reduzido. E por que pouca gente mora lá? Primeiro, pelo clima extremo, né? Tem neve no inverno. Eu vou mostrar o vídeo aqui no final que vocês vão achar bem interessante. Tem neve no inverno e ventos fortíssimos, é um lugar bem alto. Também é um dos lugares que muita gente usa para iniciar a sua caminhada, a sua peregrinação, porque é um lugar belíssimo, tem um lado místico ali, muito interessante. À noite, né, para quando o tempo está aberto, você consegue ver as estrelas ali, a lua, de uma forma muito impressionante. É o isolamento geográfico, né, ele fica num dos trechos mais altos do caminho francês, para mais de 1.300 metros, então é bem alto mesmo. E a economia é limitada, ele sobrevive do turismo, de peregrinos e de pecuária. Mas é uma pecuária. A Galícia, né? A Galícia tem muita pecuária, mas é uma pecuária pequena. Então é um lugarzinho bem difícil ali de você chegar e de sobreviver lá pelas condições extremas ali que o povo fica naquela região. No auge do verão, a população, entre aspas, ela aumenta com comerciantes e hospedeiros temporários. Algumas hospedarias ficam fechadas, e aí quando chega no verão, que é a alta temporada ali do Caminho de Santiago, aí ele aumenta bem ali a população do vilarejozinho. Mas não vai aumentar para 2, 3 mil pessoas, porque nem suporta. É aumentar ali pouca coisa. É uma das únicas aldeias da Europa onde ainda se usam palossas. A gente vai conversar sobre essas palossas, que são casas celtas redondas, né, como moradia. Ou seja, é um lugar que parece ter saído de um conto medieval, é bem interessante mesmo, onde o número de peregrinos por dia na alta temporada pode ser maior do que o de moradores. E é interessante, se você vai fazer o caminho de Santiago, a você chegar no Cebreiro, reserve. Ou reserve não, porque o albergue lá municipal tem até albergues particulares lá, mas são poucos. Mas se você quiser no albergue municipal, chegue antes. Então, eu, por exemplo, a gente saiu de Vila Franca de Berço para chegar no Cebreiro. Ia dar mais ou menos 28, 30 quilômetros. Tava uma chuva, vocês vão ver as fotos que eu tô sempre de capa de chuva, um frio lascado para chegar lá. Então, o que a gente fez? A gente fez o nosso jogo da guerra ali, entendemos que ficaria melhor a gente ficar na parte de baixo ali. Se não me engano, Las Herrerias, o nome do vilarejo, é bem no sopé da subida ali do Cebreiro. A subida do Cebreiro tem em torno de 8 quilômetros. Todo mundo fala que é uma subida absurda, não sei se como a gente foi de manhã, a gente estava com gás, quando a gente olhou, caramba, já chegamos. Tinha o camarada lá tocando a gaita de fole. Quando a gente olhou, caramba, já chegou. E a gente subiu brincando, tirando foto e tal. Foi bem bacana essa subida. Até que a gente estava descansado. Mas então, se você for fazer de Vila Franca até lá, saia cedo, de forma que você consiga chegar lá até umas 2 da tarde, porque talvez, na época que você estiver fazendo o caminho, se você chegar lá depois das 3, 4 da tarde, pode ser que você não encontre lugar para dormir, né? Cama para você repousar. Tem até uma senhora aqui da ABAX, que é a Associação Baiana dos Amigos do Caminho de Santiago, eu conversando com ela falou que no Cebreiro, ela que me deu essa dica, no Cebreiro, ela falou que já dormiu no relento. Só que assim, ela foi no verão, então estava quente, estava um clima gostoso, e ela e mais uns 15 ali dormiram no relento, perto da igreja. Mas assim, é seguro, não tem nada disso, mas não é confortável, né? E ela falou, eu falei, a senhora tinha quantos anos na época? Eu falei, tinha uns 65. Então, assim, é puxado. Então, se você quiser dormir no Cebreiro, vale a pena você chegar um pouco cedo, você se planejar, tá? Eu passei direto. Eu cheguei, a gente ficou um tempo no Cebreiro, mas estava um frio, por isso que muitas das coisas que eu vou contar para vocês aqui, vou mostrar, eu acabei não vendo, porque a gente estava realmente muito frio. A gente, na saída do Cebreiro, tomamos ali uma chuva de granizo logo em seguida, mas muito frio mesmo. Até nas fotos, tá até aquela névoa, assim, que é muito normal ali.
mas é bem interessante. Mas é um vilarejozinho que, se você puder dormir lá, um colega dormiu, o Luciano. Ele, até eu quero fazer uma live com ele, que está agora lá no Nepal, lá no Kilimanjaro, lá, sei lá onde é que ele está. E quando ele voltar, eu quero ver se eu faço uma live com ele, porque ele dormiu no Sebreiro. E ele achou o seguinte: foi das piores dormidas dele de todo o caminho, porque é frio pra caramba, não tinha aquecedor. Ele falou assim: ó, sofreu banho gelado. Ele falou que não foi das melhores dormidas, não. Então, pense, se você quiser dormir no Sebreiro, é uma baita experiência. Se for no verão, pô, eu acho que deve ser muito bacana. Na primavera, como a gente foi, pense bem, às vezes é melhor você chegar um pouco mais cedo no Sebreiro e curtir realmente ali, do que às vezes você só dormir. Mas tem suas coisas positivas também. Então, esse aí é o Sebreiro. O milagre do Santo Graal. Esse aqui é um dos primeiros milagres, dos primeiros pontos interessantes que a gente tem lá no Sebreiro. Então, o que foi esse milagre do Santo Graal? Conta-se que um camponês estava um frio lascado e o padre, o pároco, né, estava ali para fazer a missa, e ele olhou e falou: caramba, não vai vir ninguém, né? Aí ele já estava quase ia trocar de roupa ali para voltar para o abrigo dele. E aí apareceu um camponês todo esfarrapado lá, no frio lascado, e o camponês sentou. E o padre falou: caramba, fazer a missa, porra, pro camarada só. E ele meio, a lenda do padre descrente, né? E aí ele falou: caramba, fazer só para ele. Ele fez ali a missa, mas na cabeça dele ele duvidou da presença de Deus ali. Então ele achou que era mais uma punição do que uma presença de Deus. E quando ele foi fazer a celebração, durante a comunhão, né, a hóstia transformou-se em carne e o vinho em sangue no cálice. Olha que interessante. O altar manchado de sangue ainda existe, tá lá no Sebreiro. E tanto esse cálice e essa hóstia também estão lá, que é o cálice de ágata, né, que é o cálice, e a patena, ou pátena, não sei, que é o prato sagrado, estão expostos em um relicário de cristal lá no Sebreiro. Depois eu vou mostrar aqui, né? E dados científicos, né? Em 1965, análises confirmaram que as manchas são tecido muscular e sangue tipo AB, o mesmo do sudário de Turim, que é uma outra lenda que tem ali lá em Turim. Então é isso, o padre duvidou ali da presença do Cristo ali e realmente transformou a hóstia em carne e o vinho em sangue. É bem interessante. E esse material ainda está lá. Então, enquanto o mundo procura o Graal, em Indiana Jones, que a gente viu, ele está aqui, nessa vila esquecida há 700 anos. É uma possibilidade. Tá? A cidade tem uma ligação muito grande com os templários. Tá? Tem uma teoria secreta aí que eles têm essa ligação, que ali era um local onde os templários, vamos colocar assim, descansavam e escondiam algumas relíquias. Por ter muito difícil acesso, os templários usavam muito essa região, tanto é que uma região foi bem preservada, usavam para guardar objetos de valor. Então, por isso que o Sebreiro também tem essa ligação grande aí com os templários. E a gente pensa, por que um objeto tão valioso como o próprio Graal aí nunca foi roubado? Talvez porque, né, os templários sabiam disso, alguém sempre protegeu essas relíquias aí da própria igreja, né? E o cálice aí tem o final, né? O cálice que ninguém consegue roubar. Essa foto aqui, que a gente vê aqui, é onde está o cálice e a patena, né? Com as relíquias ali desse evento aí, né? Que aconteceu muito tempo atrás. Conta-se que em 1486, a Isabel de Castela, né? Que, se a gente for lembrar, ela que foi que bancou o Colombo, né? Para viajar pelo mundo, Cristóvão Colombo. Ela já tinha muita riqueza, mas ela ficou sabendo, ela estava fazendo uma peregrinação até Santiago e ficou sabendo desse cálice. E ela falou: pô, isso vai ficar bacana no meu castelo lá em Burgos. E ela resolveu pegar esse cálice e colocou num cesto ali de veludo, com todo cuidado, tal, colocou. E na hora de sair, ela saiu ali da região da igreja. Logo depois, quando ela deu ali, o camarada deu para os cavalos partirem, aí veio o mais interessante: os bichos empacaram, né? Os cavalos não saíram do lugar. E aí ela tentou chicotada, porrada nos cavalos e nada, eles não saíam do lugar. E aí imagina, né? O povo ali, até eu coloquei ali embaixo, imagina a cena: a rainha pomposa, os cavalos teimosos e o povo rindo por baixo dos bigodes, o pessoal rindo ali que a rainha não conseguia sair. E aí foi isso que aconteceu. Ela era muito católica, porque ela falou: bom, ela entendeu que o cálice não deveria sair dali, aquele é o lugar certo para ele. Aí ela devolveu o cálice
e depois mandou fazer uma igreja de ouro maciço, que está lá na igreja, em devoção, em pedido de perdão ali, pela blasfêmia que ela, como é que fala, que ela cometeu. Então, essa é mais uma das histórias aí, que é o cálice que ninguém consegue roubar. Por isso que eu falei, até os templários, por que sabe que eles levaram muitas coisas para ali? É justamente porque deve ter alguma coisa ali que ninguém consegue roubar, né? Então, isso aqui é o cálice ali com a patena lá no que a gente vê lá no Cebreiro. E a oração do Cebreiro, a oração do peregrino, tá? Isso que eu falei, para quem vai dormir no Cebreiro, é interessante, porque à noite lá o pároco, ele faz uma leitura dessa oração. Então, o pessoal lê cada parte ali no seu idioma, então é bem interessante. O Luciano, que esse colega que dormiu lá, ele realmente, ele falou que foi um dos pontos que ele se emocionou bastante, por esse ponto, da leitura da oração. A oração é muito linda e ela tem um significado muito grande, peregrino. A gente lê realmente, eu parei para ler, é muito interessante. No meu livro eu coloco a transcrição dela. É muito linda mesmo. Senhor, fazei-me de mim um instrumento do teu caminho. É muito bonita essa oração. E ela celebrada ali com toda aquela aula do peregrino, deve ser realmente emocionante. Quando o Luciano, ele conta, quando ele chegou, tinha um camarada ali varrendo, né, a igreja. Tá bem simples. Aí ele entrou, tava chovendo, tava meio sujo. Não, pode entrar, fica à vontade e tal. E depois ele foi conversar, ele viu que aquele ali era o pároco, o próprio pároco ali que estava fazendo a faxina ali na igrejinha. Bem interessante. É uma coisa muito. Essa devoção que o pessoal tem ao Cebreiro é muito grande, isso é muito interessante. E o padre Elias Valinha, que é se a gente lembrar, é um herói esquecido do caminho. O Elias Valinha, para quem não sabe, é o camarada, é o padre que começou a ideia das setas amarelas. Então, você imagina, o padre, ele e o sobrinho dele, tem um vídeo no canal que eu falo sobre as setas amarelas, que eu conto essa história. E ele, imagina, ele viu ali que lá na subida ali de Saint Jean, até hoje tem umas marcaçõezinhas ali. Ele falou, cara, por que a gente não faz uma igual? Falou com o sobrinho dele, né? Porque o pessoal se perdia na descida do Cebreiro. Eu mesmo me perdi. Tem uma passagem ali que a gente foi por um lugar, a gente achava que estava indo por um caminho e foi pelo outro. Mas no final a gente chegou lá em Tracastela tranquilo. Tem a ideia do Cebreiro até Tracastela, de Lázaro Reis, onde eu fiquei até Tracastela, a gente andou 32 quilômetros nesse dia. Por isso, para quem vai para o Cebreiro, são 8 a menos. Tá? Aí sai na faixa de 24, é melhor. Mas, assim, o padre é o camarada que realmente nasceu em Sarriá, até que essa foto aqui é na entrada de Sarriá, logo ali embaixo, quando você começa a subir, você vê, se dá com essa foto do padre Elias Valinha. Então, ele é o cara que idealizou as setas amarelas justamente para o peregrino não se perder. E hoje é um símbolo que, sem as setas amarelas, hoje até você consegue fazer com GPS, mas eu imagino na década de 80, década de 90, que não tinha GPS, não tinha nada, você fazer o caminho, mas e sem as setas, né? Mas hoje, o legal é você procurar setas. Ah, mas eu consigo fazer com aplicativo, igual os coreanos fazem muito com aplicativo. Não, mas o bacana é você procurar a seta tá ali, a seta tá lá, vira, tá aqui no chão. É bacana, é uma coisa que entrete a gente bastante no caminho. Então, sem o padre, sem esse homem, o caminho como conhecemos hoje provavelmente não existiria. E o vilarejo é uma vila celta, é bem interessante. Até eu falei no começo, essas habitaçõezinhas redondinhas, a gente pode ver que elas são todas redondinhas aqui. Tem uma dessa logo na entrada, à esquerda, você chegando no Cebreiro à esquerda, tem uma ali que é meio que um museuzinho, né? Então a gente entrou lá, tal, conversando, é bem baixinha, eu tenho 1,60 m, mas achei baixinha, fui conversando com um colega ali, a gente ficou batendo papo com a senhorinha que estava ali e tal, ela deu um panfletinho pra gente. E é bem interessante a história. Isso aí são construções muito antigas mesmo. E elas são redondas, né? Isso que é interessante, justamente o que ajuda a proteger. Então, são palossas, né? São heranças diretas dos celtas que viviam ali há 2.000 anos 2.000 anos atrás. Então, é interessante, se a gente pensar, por exemplo, no Cristo Redentor, que é do início do século XX, cara, isso aqui é muito antigo. Isso é uma das coisas que mais me encanta no caminho, que são essas coisas bem antigas e que sobrevivem ao tempo. Ela sobrevive, ela não se perde. Você vê o negócio, tava... e até a década de 70, essa galera morava ali. Tinha muita gente, não. Tinha algumas pessoas que moravam ali. Hoje já é mais albergue, é mais comércio, mas imagina uma coisa de 2.000 anos atrás que até hoje funciona e o pessoal realmente utiliza. E aí a gente pode ver, só voltando, por que essas palossas, né? Elas sobreviveram porque era uma técnica inteligente, né? O formato redondo distribuía o calor da lareira central, né? Uma lareira central distribuía o calor ali em toda a residência.
multiuso, ela abrigava gente, animais e comida, tudo junto. Era o tipo no estúdio que a gente vê hoje aí, só que medieval. E a resistência, né? Algumas ainda estão de pé, né, depois de 20 séculos, isso que é interessante. Para mim, o mais incrível é que os moradores ainda usam essas casas, usaram essas casas até os anos 70, né, 1970. Então, é muito interessante, muito bacana, é mais uma das coisas aí que a gente vê no Sebreiro. E tem mais também, tem a lenda druida, que é bem interessante também, que eles falam que essa região, essas construções eram usadas para rituais druidas, né? O formato redondo representava a eternidade. E algumas teriam túneis secretos, para fugir dos romanos. É bem interessante, isso a gente não conseguiu ver. Então, como conclusão, a gente tem aqui, o Sebreiro não é só uma parada no caminho, é um lugar onde história, fé e mistério se encontram. E quando você vier aqui, né, no Sebreiro, pare, sinta e lembre, cada pedra tem uma história para contar. É bem interessante, o Sebreiro é sensacional. Aproveitem isso aqui. Aqui estou eu e o João, nós dois fomos os únicos que comemos aqui, porque eu falei que eu queria comer. Isso aqui é o queijo do Sebreiro com o mel do Sebreiro. O mel tem um gosto diferente, o queijo também, ele é bem, ele não é tão ácido, assim, é gostoso, é diferente. E essa mistura do mel com queijo fica sensacional. Aí a gente parou ali, um frio, a gente colocou a mochila aqui atrás de mim, aqui estava as mochilas com a capa de chuva. Então é bem interessante. E só para a gente finalizar, eu vou colocar aqui o vídeo, né, que eu achei sobre o Sebreiro, né, como o Sebreiro está hoje. O Sebreiro, você acha assim, hoje está tranquilo, aí você virou um dia, no outro dia a coisa já muda. Como eu falei, eu peguei muito frio, a gente pegou lá em torno de 2 graus. Mas olha que interessante aqui esse vídeo, isso agora foi semana passada. Olha lá, em uma semana, a temperatura mudou tanto, olha lá, congelou tudo. Olha lá os peregrinos, né? Eles aqui, um frio. Quando eu cheguei, tava mais ou menos, não estava nevando, mas estava um frio. Olha que interessante, os europeus geralmente andam de bermuda, estão nem aí. Então, olha aqui, as construções redondas, aqui é bem um museu. Esse aqui à esquerda, aqui é bem um museuzinho. É bem interessante, olha a temperatura. Muito frio, muito frio. Aqui é o lado perto da igreja, é muito bacana, mas é puxado, é muito rigoroso lá o frio. Então, essa é a região do Sebreiro e o tempo ali muda muito rápido. Então, é isso aí. Esse é um pouquinho do Sebreiro. Agora, detalhe. Quando você chegar no Sebreiro, se você for dormir, você vai conseguir pesquisar tudo isso. Eu, particularmente, muitas dessas coisas eu acabei não vendo. Por quê? A gente estava cansado, estava frio, a mão tudo congelando. A gente parou para comer alguma coisa, então a gente ficou no Sebreiro mais ou menos 40 minutos, uma hora. Mas, assim, tem muita coisa para ver e vale a pena você levar um tempinho para conhecer o Sebreiro. E o Sebreiro é uma das cidadezinhas que estão no meu guia, o guia das principais cidades do Caminho de Santiago, assim como no e-book do Caminho de Santiago, que estão aqui embaixo na descrição. Se você gostou da história, né, tem mais alguma dúvida aí, alguma curiosidade sobre o Sebreiro, comente aqui para que a gente consiga compartilhar essas histórias maravilhosas sobre o Caminho de Santiago. Grande abraço, bom caminho!